Então, retomando aqui nossos comentários, nós falávamos sobre a evolução da receita, voltando aqui no quadro, da receita tributária, que vem a ser a receita de arrecadação própria do município, impostos e taxas municipais. Nós tivemos aqui em 2017 um valor arrecadado de 170 milhões de reais e para 2021 estima-se uma arrecadação de 210 milhões de reais. Então, nesse período de 4 anos, um aumento aí na faixa de 24% na arrecadação própria do município. A receita total do município ela é composta das receitas próprias, como dissemos agora há pouco, são os impostos e as taxas diversas, taxas de polícia e taxas de serviços. As contribuições, que aqui inclui-se as contribuições dos servidores para o regime próprio de previdência municipal, o RPPS. Outro grande grupo de receita que é a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, 11 milhões 750 mil reais. A partir daqui nós temos as receitas chamadas patrimoniais, 2 milhões e 50 mil para a exploração do patrimônio imobiliário do Estado, que está aqui definido, concessão, permissão, autorização. Uma receita de volumial, que são os valores mobiliários, como nós podemos observar, são juros e correções monetárias relacionadas com a dívida ativa do município e como atraso de pagamento de impostos e taxas no exercício. E este grande grupo que são as transferências que o município de Bertioga recebe da União e do Estado. Então, estima-se receber da União agora em 2021 o valor de aproximadamente 126 milhões de reais e do Estado de São Paulo o valor de aproximadamente 34 milhões e 500 mil reais. A maior parte é mesmo aqui a contraparte do ICMS, que está líquido. Esse é o valor que Bertioga recebe no fundo, 30.916, e esse é o valor que Bertioga contribui para o fundo. Então, líquido, o município de Bertioga receberá 24 milhões como contraparte do fundo do ICMS. Essas outras transferências, aqui já começa o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, FMDCA, 10 mil reais. Essas outras transferências são de diversos fundos. E aqui, por final, as transferências de capital, que são os valores que o município recebe transferidos da União e do Estado para fins de investimento. Resumindo tudo isso, 558 milhões de reais. Ou seja, 484 receitas correntes, 27 receitas de capital, 45 milhões que são as orçamentárias, que são aquelas receitas que transitam de um órgão para o outro, da Prefeitura ou da Câmara para o nosso Instituto de Previdência, que é o BETPREV. Lembrando que estes estudos estão à disposição no nosso site ou diretamente aqui na Câmara. Falado sobre a receita, passamos a falar um pouco sobre a despesa do município, que para 2021 foi fixada também em 558 milhões de reais. Então, nós temos aqui um valor de despesa fixada idêntico ao valor da receita estimada. A composição, ou melhor, a distribuição desses valores dentro do orçamento, ele tem que respeitar uma técnica que é utilizada em todo o país, proveniente de lei federal, que todos os órgãos do município de Bertioga e de qualquer outro município precisam acompanhar. Então, a primeira classificação que nós temos é a funcional programática. Então, nós temos aqui uma funcional programática em número extenso,
era a discriminação final dela, ampliação e manutenção do patrimônio público. Então, dentro do órgão Câmara Municipal de Bertioga, essa funcional programática, que termina aqui como um projeto de ampliação e manutenção do patrimônio público, receberá o total de R$685 mil. De que forma? 10 mil para material de consumo, 10 mil para uso do serviço pessoa jurídica, 300 mil para obras e instalações e 365 mil para equipamentos e material permanente. Este método de distribuição dos recursos, ele é o mesmo para todos os órgãos, é o mesmo para todas as funcionais programáticas. Então, nós temos aqui diversos números, aproximadamente aqui 2.000 linhas de orçamento, que também fica à disposição dos munícipes para consulta aqui na Câmara e para, se precisar algum tipo de esclarecimento, nos procurar aqui para conversarmos. Fazendo uma demonstração mais sintética, o que é que nós temos aqui no orçamento para 2021? A administração da Secretaria de Governo, ela receberá para administrar o valor aí de R$12.900.000. A Secretaria de Governo, no total, né, R$13.072.000. Secretaria de Administração e Finanças, 60 milhões. Secretaria de Serviços Urbanos, aproximadamente 50 milhões. Secretaria de Educação, 132 milhões. De Trabalho e Renda, 14 milhões e 400. De Meio Ambiente, 9 milhões. Serviços Urbanos, 4 milhões e 300. Planejamento Urbano, desculpa. Segurança e Cidadania, 27 milhões e 700 mil reais aproximadamente. Aqui Turismo, Esporte e Cultura, 10 milhões e 170. Secretaria de Saúde, que também tem um valor mais alto, assim como a Secretaria de Educação, 86 milhões. Obras de Habitação, 33 milhões. E Procuradoria do Município, 5 milhões. Então, se pretende, por exemplo, entender aqui nessa Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, como serão gastos esses 14 milhões e 380 mil reais, nós vamos até o anexo que eu apresentei acima, encontramos a Secretaria específica e dentro dela a gente tem todo o detalhamento desse seu orçamento. Então, esse método de elaboração do orçamento, aqui está a Secretaria de Assistência Social com as suas unidades de orçamento, com seus órgãos orçamentários. Então, esse método de elaboração do orçamento, em que pese ser um pouco de difícil compreensão, é o que a lei determina. Então, nós precisamos apresentar um orçamento desta forma. Então, muitas vezes alguém nos pergunta, como é que nós vamos gastar aqui dentro do apoio à organização e gestão do PDF? Vamos pegar aqui a Secretaria de Turismo, como exemplo. Então, vamos encontrar a Secretaria de Turismo. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui para manutenção do Museu do Forte São João, um total de 9 mil reais. Então, assim, como é que nós vamos gastar aqui dentro de material de consumo? Está previsto 2 mil reais de gasto. O que nós vamos cobrar com 2 mil reais? A técnica para a elaboração do orçamento, ela não desce a tanta especificação. Então, nós podemos afirmar que a Prefeitura propõe gastar 2 mil reais com material de consumo dentro da funcional programática, projeto, manutenção, projeto atividade, manutenção do Museu Forte São João. Se nós precisarmos detalhar esses 2 mil reais, nós temos que fazer uma consulta ao Executivo
porque, repetindo, o orçamento, a metodologia de elaboração do orçamento no Brasil não detalha tanto. E, do meu ponto de vista, nem deve ser tanto detalhe, porque o próximo elemento aqui, que a gente chama como 00, na execução do orçamento, que é quando se diz aonde se destinam esses R$2.000, se nós abrirmos aqui, o orçamento ficará com muita dificuldade, com muito pouca flexibilidade e, por consequência, com muita dificuldade de execução. Porque se nós precisarmos trocar algum valor destinado ao orçamento, toda vez que se fizesse isso, é necessário que se aprove uma lei, ou é necessário que se peça uma autorização para o Legislativo, através da aprovação de lei, ou que o Legislativo autorize o Executivo a remanejar dentro de um certo limite. Então, esse método ele é assim para todo o orçamento do município. Nós temos, para o município como um todo, orçamento de 558 milhões, desses 558 milhões, 92 milhões é do Vertiprêmio. Como é que se compõe esse orçamento de 92 milhões? São os recursos que o Vertiprêmio recebe e as aposentadorias que precisam e as pensões que precisam ser pagas em 2021. A Câmara Municipal, orçamento de 19 milhões, e a Prefeitura do município, efetivamente, com um orçamento de 445 milhões de reais, aqui dividido em suas diversas secretarias. A secretaria que recebe o maior volume de recursos é a de Educação. Aí aproximadamente 29,63% do total do município, orçamento da prefeitura como um todo, não do município, da prefeitura. Isso aí na saúde. A Secretaria de Saúde. 86. Em relação ao orçamento da prefeitura, 19,29%. Essas duas secretarias são as que recebem o maior volume de recursos. Nós temos aqui alguns comentários que foram encaminhados pelo Executivo no projeto de lei em relação a esses dois temas. Há um outro dado importante, total de despesa com pessoal em encargos no período de 2021, 249 milhões, próximo de 250 milhões de reais. Das despesas correntes do município, um total de 475 milhões, 250 milhões se destinam a pessoal em encargos. Então, percentualmente, mais de 50% das despesas correntes do município, elas serão representadas por despesa com pessoal em encargos. Qual que é o teto, doutor? É 60%. Quase lá. Na aplicação do ensino, 132 milhões 111 mil. Esses valores aqui já são valores totais. Alimentação e nutrição, total de 11 milhões 770. Para o ensino fundamental, 62 milhões. Ensino infantil, 47. Educação especial, 6 milhões. Aí totalizando aí os 100%. Na saúde, 86 milhões e 31 mil reais. Então, seguindo aqui o mesmo método, para a administração da saúde, 10 milhões, para a atenção básica, quase 15 milhões, assistência médica hospitalar e ambulatorial, 50 milhões. Essa mão de obra tem divisão, porque como
comissionados do que é efetivo? Aqui não, vereador, mas é possível identificar esse número com a informação da prefeitura. Aqui dentro do nosso orçamento vem o total. Aqui. Vem o total. Então, dentro do orçamento, eu consigo identificar, vou pegar aqui uma ficha, eu consigo identificar, por exemplo, vou pegar aqui na Câmara Municipal. Eu consigo dizer que a Câmara vai gastar com benefícios previdenciários R$15 mil. Aqui é salário família, esse valor. Com vencimento especificamente de pessoal, R$10 milhões em 2021. Se eu vier aqui numa outra secretaria, aqui, são as mesmas naturezas de despesa. Essa aqui é a Secretaria de Governo e Gestão. Vencimentos e vantagens fixas, R$7.858. Obrigações patronais, que é a contribuição ao Vertprev, R$714 mil. Mas eu não consigo identificar, dentro desses R$7.858.000, quanto é gasto com o servidor comissionado e quanto é gasto com o servidor efetivo. Mas se a gente estabelecer a proporcionalidade de 714, é puxar saco que não acaba mais, né? E 714 mil é o que depois da Previdência. Este valor aqui, ó, este aqui 703, este sim é específico para o pessoal comissionado, que a transferência aqui pela votação eu sei que é. Este valor aqui, 714, então 703, específico nessa secretaria, tá? Esse aqui é servidor comissionado, 714, esse aqui é servidor efetivo, nessa secretaria. Despesa com previdência. Despesa com previdência. Dentro desse total, aqui pelo orçamento eu não consigo identificar. Pode fazer, Daniel. O vereador colocou uma questão sobre a terceirização. Muitos serviços não são contratados com relação à mão de obra direta. São contratados serviços. Aquilo que for posto fixo nosso, que por um acaso a gente terceirizar, você pode até fazer estimativa, mas a grande maioria dos serviços contratados são de serviços. Não se configura a contratação de mão de obra por terceiro. Então, você tem alguma coisa no hospital, que às vezes você contrata um médico, está ocupando uma vaga de alguém que poderia ser concursado, se é isso que o senhor está colocando, né? Então, apesar da gente pagar ainda como pessoa jurídica, esse volume de recurso, como é pago a ele, ainda consegue, mas aquilo que você contrata como serviço, não. Então, a estimativa do percentual gasto para não ultrapassar o limite constitucional vai ser observado verdadeiramente pelo aquilo que se tem entre comissionados efetivos e os encargos sociais e previdenciários que tem que se pagar. Esse é o volume que a gente calcula aí do percentual constitucional para não se passar o teto dos 60%, como colocou o áudio. Então é difícil você estimar. Exemplo, a Câmara está em obra, tem uma empresa terceirizada fazendo serviço. Os funcionários que estão aqui é responsabilidade dela, nós contratamos serviço, não a mão de obra. Então, não fica prudente. Exemplo, nós estamos terceirizando aqui o serviço de vigilância. O serviço de vigilância é mão de obra pura, né? Então, nós contratamos esse serviço, nós vamos computar com um gasto de pessoal esse serviço de vigilância. E assim sucessivamente, tudo que se for fazer na parte administrativa, a gente tem que ter assim. Na audiência pública, para que a gente fique aí não amarrado, o áudio tentou discriminar uma ficha orçamentária, não acho que não era nem prudente a gente fazer isso, porque é difícil você mostrar 558 milhões na aplicação, como ele pegou ali 2 milhões na aplicação de material permanente na Secretaria de Turismo pro Forte. Eu posso comprar desde um papel higiênico a qualquer coisa ali nessa ficha. Então, o que a gente tem ali hoje, né, para qualquer secretaria? A gente tem o pessoal, a mão de obra propriamente dita, a nossa folha de pagamento, que nós temos que observar isso, nós não podemos mexer. Nós vamos ter aí o gasto com pessoa física e o gasto com pessoa jurídica. E a manutenção do próprio da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde,
que também você pode contratar em duas categorias, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, dessa forma, é discriminado o orçamento para ambas as partes. E respeitando dois limites constitucionais que eu pedi para o Aldi demonstrar ali, um na casa de 20 e outro na casa de 30, certo, Aldi? A saúde, com quase 20% de investimento do município, e a parte da educação com quase 30%. Nós temos duas vertentes aí constitucionais, que seria a aplicação de 17% na área da saúde e 25% na área da educação. A Câmara Municipal tem que se ater ao investimento pessoal, se ater ao investimento da educação, se ater ao investimento, no caso, da saúde. Essas são as partes que nós temos que guardar como fiscalizadores desta lei, ou para a sua aplicação, e como fiscalizadores dela também. Agora, a discricionalidade do investimento vai da política que o Alcade colocar. Então, a gente fica assim, né? Ele tem que exercer aí a execução orçamentária e aplicar a sua política como seus compromissos assumidos aí. Então, o que a lei nos dá de margem é que a gente faça o acompanhamento desses 3 pontos eficazes. Discricionário, na sua totalidade, a questão do orçamento por parte do Executivo, como ele vai compor cada secretaria, como ele vai compor cada órgão da sua administração e com ele. Então, a gente tem que demonstrar isso e colher sugestões. Quem está na live acompanhando, que queira deixar, né, alguma sugestão, algum questionamento, né? Eu estava olhando lá, né, Aldo, se você puder voltar na totalidade das fichas, nós temos 33 milhões para obras. A obra e habitação é uma ficha que poderia demonstrar, tirando a parte de manutenção da cidade, tirando a parte de custeio da própria secretaria, ali está o investimento que pode ser feito em termos de infraestrutura no município durante o período de 2021. Se a gente for olhar essa ficha discriminando ela, nós vamos entender o que está se pagando de folha de pagamento. Se nós temos ali aproximadamente 50% de folha de pagamento, vamos dizer que dos 33 milhões, 15, 16, 17 milhões são para a folha de pagamento da parte de obra. E a gente teria aí 17 milhões para investimento. Eu acho pouco um município que está precisando investir. Então nós temos que entender na sua totalidade as outras fichas orçamentárias e entender se é possível da gente remanejar alguma coisa para que a prefeitura possa ter um maior índice de investimento, né, captando recursos ou também deixando de aplicar em algumas outras receitas para que se possa priorizar a questão da infraestrutura, mas sem tirar também o poder que é do prefeito. Nós temos questões da educação, investimentos tão altos, passando por 5% do valor. O prefeito tem feito esse ataque na questão da educação, tem alcançado índices e percentuais satisfatórios em termos do que tem feito. Na saúde, nós estamos aí, mais uma vez, enfrentando um reinício de uma crise, né? Falando de pandemia novamente, então a gente não sabe efetivamente o que nós temos que destinar ou não para a saúde. Mas o orçamento é isso, é uma peça que se apresenta, se estima a receita e as despesas, se faz a elaboração desse orçamento e vem para cá. No decorrer do exercício financeiro, tanto a Prefeitura quanto o Executivo vão acompanhando e os ajustes que devem ser feitos acontecem no decorrer. Nós fizemos agora, né, Aldir? Qual que é isso aí, Aldir? É um número em relação à Secretaria de 27 milhões de quê? Obras e instalações? dentro da Secretaria de Obras e Habitação. Certo. Então, esses números que a gente tem que conhecer para de verdade poder entender o que nós precisamos aí, vereador Matheus Rodrigues também chega aqui ao plenário, para a gente entender como vai se desenvolver o crescimento aí em termos de infraestrutura. E, lembrando, nós temos vários setores, o próprio setor de turismo, que eu vi ali investimento baixo ainda, casa de 10 milhões de reais. A gente pensa que talvez nós nem tenhamos atividades turísticas, porque vamos ter muitas áreas aí fechadas, muitas áreas seguras aí para poder pensar em investir. Então, tudo isso é plausível. Talvez tirar desta parte do turismo e se investir verdadeiramente na parte de infraestrutura, a qual é possível que o município faça. Também registrando aqui a chegada do vereador Carlos Cicerese. Pode ser que não. Alguma dúvida? Pode perguntar depois, né, pai? Só complementando essa informação que o vereador Eduardo está desenvolvendo aqui comigo, com relação ao percentual de aplicação do ensino. A Secretaria de Educação, aqui ela representa 29,6% no total do orçamento da Prefeitura. Especificamente com relação ao gasto constitucional do ensino,
é 26,46. Essa informação está na própria mensagem explicativa do prefeito. Por que essa diferença? Porque existem algumas despesas dentro da Secretaria de Educação que não são consideradas como despesa do ensino para fins aí de apuração do limite, do mínimo constitucional de aplicação. Então, a gente chega nesse percentual. Todavia é um percentual muito bom, é um valor muito bom. Aproximadamente aí 70 milhões de reais. Quer colocar a palavra certa, vereador? Pode falar, vereador? Fala, vereador Matheus Luiz. Primeiro, boa tarde a todos os vereadores, ao funcionário da casa, o Aldi, as pessoas que nos assistem pela live aí. Eu cheguei, peço desculpas por chegar 20 minutos atrasado e estava em trânsito, e eu não sei se vocês falaram sobre isso, eu gostaria de falar e sugerir até. Eu tenho dois assuntos no qual eu pensei em dividir com os vereadores para fazermos uma emenda ao projeto de lei do orçamento, e caso possa ser feito de outra maneira, sejam recursos alocados, Aldi, não sei se vocês falaram sobre isso, tanto no que já vem sendo discutido pela prefeitura, eu já levei isso ao conhecimento do prefeito, eu acho que outros vereadores também. Foi conversado pelo secretário de saúde, inclusive com parte dessa categoria, que é a categoria dos agentes de saúde e endemias da cidade, que pleiteiam há alguns anos aí a questão do vale-refeição e ou vale-alimentação. Parece que viria já nessa questão do orçamento. Eu não sei se você tem isso ou não, se não tiver, para que nós vereadores possamos depois dar uma olhada nisso, e caso não tenha, para que eu possa fazer uma emenda, vereador Eduardo, para que a gente seja... Não dá para fazer? Mas tem a lei. Entende? Então, a previsão orçamentária foi passada pelo secretário de saúde para as agentes, há cerca de 3 meses atrás, né? Inclusive com sugestão de valores dadas pelo próprio secretário. E também para que a gente possa verificar como é que estão alocados os recursos na área de pessoas com algum tipo de deficiência e crianças especiais, por favor. Ok, vereador, vou levantar a informação que o senhor solicitou para antes da votação do projeto a gente possa ter isso alinhado. Obrigado. Senhor presidente, só por uma questão de esclarecimento, no que tange a questão da habitação do projeto dos 33 milhões, havia necessidade da última reunião, pelo menos da qual eu participei, da implementação da infraestrutura dos apartamentos que estão sendo construídos lá, né? Há uma necessidade lá de ser feita toda a parte de infraestrutura, porque a verba que foi destinada pela Caixa Econômica atende a necessidade da construção das unidades. E me parece que esse custeio ia ser feito pela Prefeitura, né? Que demanda lá um valor considerável, né? Porque implementação de esgoto, né? Distribuição de água, antena, gás, a infraestrutura de mobilidade, que é o asfalto, o bloquete, eu não sei o que vai ser usado, né? Se dentro desses 33 milhões, como o senhor considerou que 50% é a folha de pagamento, os outros 50% aí, será que a gente consegue estar dentro do orçamento para terminar aquela obra lá, que é uma obra importantíssima, né? Discriminou 27 milhões de investimento. Então deve ter 6 milhões para a folha e 27 milhões para investimento em imóvel. Está aqui. Então esse faz parte. A infraestrutura está orçada. Não. Eu não sei especificamente se nessa obra, mas ele tem recurso na ordem de 27 milhões para isso. Ok. Ele tem essa. Tem dotação para isso. Agora, o que ele vai fazer, nós Não. Sim, A questão é só saber se tem. Sim. A gente, foi o que eu falei. Tem 10 milhões para investimento. Eu já criado 10 milhões do turismo. Quanto que tem de despesa fixa lá? Quanto tem de investimento? Mano, vamos ter festa? Para que é dinheiro? Né? 5 minutos, né? Tem 10 5 minutos a gente resolve isso. Resolve, Matheus? 5 minutos. Sim, mas tem 10 milhões para o... Tem 10 milhões para a Secretaria de Turismo. Abre lá.
9 milhões é despesa com pessoal. 9, então não tem nem investimento. 9... É, Sério mesmo? tá aqui. 1 milhão de investimento no turismo. Já está alto também o investimento. Só os 9 milhões. É isso mesmo. Então não tem nem investimento no turismo. E tem R$720 mil nas despesas correntes. A secretaria toda, né? Não é só o turismo, né? A secretaria toda. Toda a secretaria. Está bem apertado. Aqui tem mais 913. A palavra é do Carlos Temer. Os 9 milhões. Os 9 milhões do. Turismo. Os 9 milhões do turismo, volta lá só. É 10 milhões. Tá, os 10 milhões. A gente teria aqui 813 para despesas totais, né? 813 mais 720 mil, conforme 1,5 milhão. Em resumo, 9 milhões e 20 mil reais é para despesa com o pessoal. Então, de um total de 10 milhões e 170, né? 9 milhões e alguma coisa com despesa com o pessoal. R$1 É milhão. R$1 milhão para eventos do turismo. E a segurança já chegou, não? É bem? Passa lá. Passa lá. Segurança, orçamento total de 27 milhões. A Guarda Municipal, para alguma coisa. Eu tenho aqui um outro quadro, que talvez seja mais fácil da gente identificar isso. Que o vereador defende. Então, o orçamento total da Secretaria, que é de 27.657, o projeto propõe despesa com pessoal na ordem de 18 milhões. E depois 9 milhões e 270 como despesas da Secretaria. Não, a maior parte aqui é despesa com pessoal. Deixa eu localizar esse quadro aqui para a gente ver junto, um minutinho só. Aqui, Secretaria de Segurança e Cidadania. Estou tentando diminuir isso aqui, mas... Esse aqui. Então, despesa com pessoal em cargos, 16 milhões e 132 mil. Depois eu tenho aqui 2 milhões e 126, que é pagamento ao Vertprev, que são despesas também de pessoal. Outro valor mais alto que eu tenho, de 9 milhões e 240. Que é efetivamente aqui as despesas da Secretaria. Então nós temos 601 mil material de consumo, este valor mais alto que é a contratação de pessoa jurídica, 4 milhões e 902 mil reais. Serviço de Tecnologia da Informação, 1.224 mil. Agora, repetindo aquilo que nós comentamos agora há pouco, eu não consigo aqui pelo projeto identificar para os senhores onde serão gastos esses 4 milhões e 900 mil reais. Eu não sei aqui pelo projeto dizer quais contratos estão inclusos nesse valor. Se essa informação for necessária, a gente tem que pedir lá para o Executivo. Agradecer pela informação, pedir desculpa também aos pais aí pela demora. Eu estava na Assembleia, inclusive fui com o comandante da Guarda, o comandante. Conseguimos uma emenda parlamentar para janeiro, 250 mil reais para equipamentos aí, veículo para o Romu, e também consegui mais 500 mil reais para infraestrutura urbana. Duas emendas parlamentares, somando 750 mil para janeiro para Bertioga. Hoje fui questionado por uma Monisp na questão do que seria a previsão de 938 mil para publicidade e propaganda. Isso fica alocado na Secretaria de Governo, né?
Normalmente sim, vamos confirmar. Só para confirmar, que daí eu sei se está dentro do percentual de alguma secretaria essa, outra, mas eu acho que é na de governo, Não, não é? deixa eu ver a secretaria de É, isso aí, ó. Secretaria de Governo e Gestão, R$ 938 mil. Dentro deste valor, está incluso também aquelas que são, digamos assim, obrigatórias. Boletim, as divulgações, boletim oficial, Provavelmente. tudo isso, tudo aí, né? Provavelmente. Uhum. Tem alguma pergunta no live, Jorge? Eu estou olhando também, viu, Eduardo? No áudio. Tá. Caso vocês queiram, eu estou entrando e olhando. Vou te falar agora. O Matheus está vendo se tem alguma pergunta na live? Na verdade, tem algumas pessoas marcando outras. Tá. Tem a. Posso falar aqui, Eduardo? Tem a dona Lúcia Campos coloca: boa tarde, aqui muito atento. O som não está bom. Mais detalhe para o gráfico ao fundo. Que na verdade, dona Lúcia, eu creio que se a gente acender a luz para poder enxergar melhor, o retroprojetor não consegue passar essa imagem com a perfeição que nós estamos vendo aqui. Mas toda essa documentação, o vereador me corrija aqui, o áudio também, está disponível na casa e no site também, né? Estão no site. Estão no site da Câmara. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo ou não estão vendo tão bem, estão à disposição no site da Câmara, tá? Ótimo, a gente reforça aí o convite para as pessoas aqui visitarem a Câmara, para tirar dúvidas conosco e consultar lá no nosso site, pesquisar lá no campo de projetos, procurar pelo projeto que estima a receita de 2021 ou especificamente o projeto de lei ordinária número 38. Não é tão complicado, mas qualquer dificuldade é só ligar aqui na Câmara que nós orientamos. Vale ressaltar, Aldi, que as pessoas que tenham dúvida, além dessa facilidade que o Aldi passou, podem procurar também qualquer um dos vereadores desta casa aqui, para que nós possamos passar de uma maneira também um pouco mais ágil, como foi essa que me procuraram, né, vereador Eduardo Pereira? Pelo WhatsApp, uma senhora me perguntou dessas despesas de publicidade e propaganda, onde estavam alocadas, já verificamos aqui que está na Secretaria de Governo, e então às vezes fica mais fácil para a gente repassar a informação. E internet, e as pessoas que visitam aqui o gabinete dos vereadores também, no momento que quiserem tirar alguma informação, o Aldi, aqui, que é um grande especialista também em orçamento, já se colocou à disposição para tirar qualquer dúvida. Considerando então a apresentação realizada, quero agradecer aí o Aldi por essa explanação, deixar mais uma vez em aberto aí que aqueles que tiverem interesse no conhecimento da peça, através do site da Câmara, você poderá encontrar as 3 propostas de projetos de lei orçamentários do ano de 2021, da Prefeitura, da Câmara, das suas autarquias e das suas respectivas secretarias. Colocando também que os vereadores aqui presentes, vereador Capellini, presidente desta casa, vereador Matheus Rodrigues também, agradecendo aqui, vereador Dr. Arnaldo, vereador Dr. Carlos Cristianelli, vereador Silvio Magalhães e esse que vos fala, Eduardo Pereira. Não havendo mais ao incidente. Só um minutinho que ele me passou aqui. É para ler essa daqui que você quer? Não. Pode falar. Dá licença, os vereadores aqui, ó. Alguém chamada no perfil do Facebook, está pelo da Câmara, está lendo? Tati, boa tarde.
Vereador Matheus, precisamos de verba empenhada para a associação, especialmente que assistam a pessoa com deficiência, não somente a PAI. Temos outras associações que precisam receber recursos. Se os vereadores quiserem comentar, mas eu acho que isso fica dentro daquilo que eu pedi para o Aldi olhar para repassar para nós aqui. Vereador Carlos, que chegou depois, eu perguntei, um pouquinho depois, chegou depois de mim, eu perguntei sobre onde estavam as verbas ou quais seriam os investimentos para a pessoa com deficiência e crianças especiais, né? E aí o Aldi deve nos repassar essa informação aí para até o dia da votação do projeto, para que a gente tenha isso em mãos. Eu só acho... Oi. Eu só acho, vereador Matheus, que essas associações que lidam não só com as crianças, mas com as pessoas com necessidades especiais, como a PAI, elas têm que deixar um pouco de ser política. Aí sim elas podem estar pleiteando esses investimentos, sim, junto ao município, só que deixar de ser política, né? Acho que isso é muito importante. Enquanto essas associações estiverem misturando política, com pessoas com deficiência, com crianças com deficiência, eu acho que fica difícil. Então, acho bom essas associações pleitearem alguma coisa mais séria, focado realmente nas pessoas com necessidades especiais, deixar de fazer política em cima das associações, que aí eu acho que fica muito mais fácil até de nós, como agentes políticos, estarem propondo isso aí ao município. Mais alguma colocação? A distribuição dos recursos, vereador Matheus, vereador Carlos Senese, elas não chegam a nós com essas ponderações. Nós não podemos fazer a destinação. Então é discricionário por parte do Poder Executivo a aplicação ao terceiro setor, vamos dizer assim. Ele tem aí a creche Recanto Infantil, se eu não me engano, que ele faz repasse, ele tem a associação dos estudantes que ele faz repasse, nós temos a própria PAI que tem lei própria que rege isso. E a recomendação para a Tati, que colocou na nossa página, que importa aqui deixar registrado para ela, é a participação dessas entidades do terceiro setor junto aos conselhos municipais. As políticas públicas que possam aferir ou ser desenvolvidas pelo Executivo também passam pelos conselhos municipais. É discricionário do Poder Executivo acatar, mas se desenvolvida dentro dos conselhos municipais, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, é um conselho que sempre faz, ou pelo menos chegou a fazer repasses de recursos. Nós temos aí alguns fundos que também arrecadam recursos, né, e que possam estar aí também fazendo gestões, essas entidades do terceiro setor, junto aos conselhos municipais, para aí sim terem os seus projetos aprovados mediante o Conselho Municipal e apresentar aí a sua documentação para poder conveniar. Então nós temos que esperar aí que haja de início uma atuação que antecipe a questão da Prefeitura querer destinar recursos. Às vezes eu quero destinar recursos para a entidade A, mas ela não tem capacidade gestora para fazer isso, entendeu, vereador Carlos Senna? Então também tem isso. A gente tem que entender que a pessoa tem que estar preparada. A instituição não basta ela existir, ela tem direito. Nós temos outras instituições, que a criança também vem fazendo aí algumas atividades, vem sim, acho que a Franca é presidente também, né? Se não me engano, tem uma entidade que é sobre crianças com deficiência. É aquela que nós esperamos o autismo. Fez um bingo agora, criança. Eu sei que foi domingo, agora. Então, essas instituições ainda são novas em termos de CNPJ. Não sei, acabei de falar. É autismo que o Silvio dá aquela faz. Quando eu coloquei isso aí, vereador, eu só acredito, quando a gente fala de uma recanto infantil, a gente fala de um APAI, a gente fala de associações que, se o vento estiver soprando para a direita ou para a esquerda, passa poder ou não, ela continua ali fazendo realmente ali o serviço e mostrando. Tem algumas associações que de tempo em tempo elas ressurgem, depois somem, depois aparecem novamente. Então é isso que eu quero dizer, como por exemplo o senhor colocou aí da criança e do adolescente, o Conselho Municipal, ano retrasado, o CMDCA, ano retrasado o Cauê conseguiu junto à associação da Vivo 70 mil reais e acabamos se perdendo por causa de questões de documentação. Então assim, como eu falo, não adianta só a gente querer montar uma associação, ela tem, como o senhor disse, ela está preparada para nessa hora a gente cobrar e também quando a gente pleitear alguma emenda parlamentar, ou seja, junto à questão privada também, algum investimento, ela tem condições de receber o investimento também. Só para colocar aqui, eu não sei se cabe, mas como está na página da Câmara e eu estou acompanhando para elucidar os vereadores,
Mais uma vez, a dona Lúcia pergunta quantos vereadores eleitos ou reeleitos estão presentes, porque está escuro, não dá para identificar todos. Vereador por favor. Tassiano Goulart, presente, vereador eleito, se quiser fazer uso da palavra, é só facultar também, tá bom, vereador? Nós acompanhamos a pressa, nós enviamos para o senhor via WhatsApp as 3 peças orçamentárias, essa audiência pública de apresentação, tanto a Vossa Excelência quanto aos demais vereadores também eleitos, aos presentes, ainda cabe prazo para apresentação de emendas. Então, aqueles que quiserem se manifestar com relação a qualquer tipo de emenda específica, eu, na condição de relator do orçamento, vamos analisar e submeter ao nosso relatório e depois ao plenário. Lembrando, não é nem o relator e nem é um vereador de forma individual que vai decidir a aprovação, mas sim na sua totalidade na aprovação dessa peça orçamentária. Então fiquem abertos aqui a resposta para a dona Lúcia. Eu também vi aqui no corredor da casa aqui o vereador Macário, também está presente na casa aqui, né? Os demais foram todos convidados para que pudessem também acompanhar a audiência pública. Apesar de alguns não estarem presentes, mas também têm o direito aí da sua manifestação. Ou façam por escrito, ou participem conosco aí da reunião e a gente vai sim ouvi-los, afinal de contas, esse é um orçamento que será fiscalizado e acompanhado da sua execução por eles. Apesar do cameraman já ter feito um giro aqui de 180 graus aqui, praticamente, para que as pessoas tentem enxergar, mas estão presentes, além do vereador eleito Tassiano e o vereador eleito Macário, como o presidente da comissão colocou, o vereador Eduardo, estão presentes o vereador Silvio Magalhães, o vereador Carlos Cicinelli, o vereador Dr. Arnaldo, o vereador Capellini, presidente dessa casa, o vereador Eduardo Pereira, vice-presidente da casa e presidente da comissão, e eu, o vereador Matheus Rodrigues. Mais ninguém querendo se manifestar, vou dar por encerrada a presente audiência pública.